Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja o Senhor louvado por mais esta oportunidade. Quero vos agradecer pela paciência comigo, pois apenas nesse horário tenho conseguido postar esta aula, em razão de minhas muitas atividades. Rogo vossas orações em meu favor. E nesse domingo, dia 21 de julho, na Escola Bíblica Dominical, estudaremos a lição de número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, cujo texto bíblico encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 8 e 14 ao 19. Vamos ao nosso textuário, que assim nos diz: Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe minha face de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler juntos a verdade prática? Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. E os objetivos dessa lição são os seguintes: primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E terceiro, refletir acerca da convicção de Ruth quando afirmou: o teu Deus é o meu Deus. Duas mulheres unidas por uma amizade verdadeira e por um amor profundo. Quais os resultados desta amizade? E como tal relacionamento desenvolveu uma convicção amorosa e de fé? Como desenvolver ou revelar o amor na prática, alinhado com o ensino da palavra de Deus? Vamos estudar e compreender um pouco mais sobre isso? Iniciaremos então agora a nossa introdução. Como bem sabemos, o livro de Ruth é histórico-narrativo. Ele relata acontecimentos reais e possui uma história com elementos que nos dão uma melhor compreensão dos fatos. E estes elementos são enredo, espaço, tempo e personagens. E os principais, ou os personagens protagonistas do livro de Ruth são Ruth, Noemi e Boaz. Estes personagens possuem um caráter forte e fiéis a Deus, enquanto aquela sociedade que os cercava desmoronava. São eles que vivenciaram essa história, dando-lhe vida e atraindo o interesse dos leitores do livro de Ruth. Por isso que Ruth é um livro essencialmente humano, porque ele retrata a realidade, os dramas da vida. E é por isso que nós nos identificamos com ele tão facilmente, não é verdade? Mas, sobretudo, Deus é visto aqui, em cada detalhe, controlando cada evento, a fim de manifestar o seu plano glorioso. Então, meus irmãos, a lição de hoje enfatizará dois personagens femininos, Noemi e Ruth. Essa última, uma estrangeira que conheceu o Deus de Israel através da judia Noemi, sua sogra. Ambas superam suas perdas, tragédias, numa relação onde o maior laço foi a fé em Deus, que derivou um amor prático e verdadeiro. Conforme nos diz essa segunda parte da introdução, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma amizade sincera. O teólogo alemão do século XVI, Martinho Lutero, assim afirmava: a fé que salva nunca estará sozinha. E nós compreendemos isso, claro, a partir daquilo que o apóstolo Paulo revelou-nos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Estas são virtudes perfeitas. Fé e amor são virtudes indissociáveis. Primeiro ponto de nossa lição: a proposta de Noemi, cuja primeira parte assim nos diz: uma crise em família. É no início do livro de Ruth que nós encontramos o retrato de uma verdadeira crise
que diz respeito a uma situação embaraçosa, muito difícil. No contexto da medicina, crise tem a ver com uma doença que evolui. Uma coisa ou algo que estava ruim e evoluiu para uma piora. E foi isso que, lamentavelmente, alcançou uma família judia da tribo de Judá, que residia na cidade de Belém, cujo nome significa casa do pão ou do trigo. É por causa de uma severa fome que esta família migra por cerca de 120 quilômetros para uma terra estrangeira, Moabe, e lá residem por cerca de 10 anos. O pai desta família é Elimeleque. Seu nome possui o seguinte significado: Deus é meu rei. Segundo a Bíblia, pouco tempo após a chegada desta família em Moabe, Elimeleque morre. Posteriormente, seus 2 filhos, Malom e Quilion. O primeiro, seu nome significa doença, e o segundo, definhamento. Ambos se casam com mulheres moabitas, com Rut, é assim na língua hebraica, na língua portuguesa conhecemos como Ruth, que significa amizade, e Orfá. E o significado desse último nome é pescoço ou gazela. Algum tempo depois, esses rapazes também morreram, porque tudo indica que eles não tinham uma boa saúde. Vejam, que é aí que a crise se instaura, que resultou em 3 homens mortos e 3 mulheres viúvas desamparadas. Imaginem tal situação dramática. Até o nome da viúva de Elimeleque, a mãe desses 2 filhos falecidos, ela chamava-se Noemi, a agradável, mas a partir daí preferiu ser chamada de Mara, a amargosa, por causa desse terrível sofrimento. Segunda parte, tirando força da fraqueza. Como superar um contexto adverso assim, cheio de dramas, como fome, mudança drástica, uma imigração, longe de casa, da cidade natal, distante de amigos e familiares, e de morte que dizimou todos os homens dessa família. Por isso, nós nos perguntamos o que está nesse quadro do lado direito. A atitude de Elimeleque de levar a sua família de Belém para Moabe foi correta? E tudo indica que com isso ele visava proteger a sua família da fome. Ou faltou fé em Elimeleque para permanecer em Belém e suportar a crise da fome? Bem, meus irmãos, isso não fica claro para nós no livro de Ruth, pois nele não há uma espécie de aprovação ou reprovação quanto à atitude de Elimeleque. Percebemos, no entanto, que parece que o prejuízo para essa família foi bem maior do que se tivessem permanecido em Belém. Assim como tantos outros belemitas permaneceram em Belém, aguardando a fome se encerrar. Alguns estudiosos da Bíblia chegam a afirmar que Elimeleque não foi sábio em sua decisão. Faltou-lhe fé. É o que nos diz o pastor Silas Queiroz, o comentarista dessa lição, no livro de apoio deste trimestre. Também concorda com isso o teólogo inglês do século XVII, Matthew Henry, ao dizer que Elimeleque aborreceu o lugar onde Deus o colocou, ao abandoná-lo na adversidade, indo para um lugar onde não se adorava Jeová, onde seus filhos contraíram casamentos mistos com estrangeiros, a prática da exogamia, o casamento com pessoas fora do clã. E dentro de Israel o costume era de casamentos endogâmicos com pessoas de dentro do mesmo clã. Então, Matthew Henry afirma que isso revela um espírito descontente, instável e sem fé. Mas é claro que Deus age nas incertezas e nas fraquezas e muda o final dessa história. E nós vemos isso
na reação de Noemi. Diz-nos o comentarista que, diante desse contexto de crise, a atitude de Noemi não foi de autopiedade, de pena de si, ou autocomiseração, coitadismo. Ela não foi paralisada pela pressão da situação, foi resiliente, suportou e buscou superar tal situação. E isso demonstra que ela possuía aquilo que é conhecido como inteligência emocional, ou gestão, gerência das emoções. E cremos que essa reação positiva de Noemi se deu por causa da sua fé em Deus, por estar ela firme no Deus de Israel. E como nos diz essa parte, todas as pessoas estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma reage diante dele. E isso é verdade, porque o sofrimento é uma realidade da vida humana. Todos sofrem, inclusive também o crente. Mas, usando o texto bíblico de Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, podemos extrair que, para os que estão com suas casas alicerçadas na rocha que é Cristo, os problemas, sofrimentos, seus efeitos são minimizados, menores para estes. Mas para aqueles que estão sem Cristo, cujas vidas são comparadas a casas construídas sobre a areia, quando os problemas, os sofrimentos vêm sobre estes, por ser eles maximizados, eles não suportam. Mas como afirma o Salmo 1, aquilo que também é semelhante ao que disse Paulo em aos Efésios capítulo 6, versículo 13, que o justo está plantado, firme em Deus. Ele resiste, permanece de pé no dia mau, mas o ímpio não. Ele é tal qual o tamo, a casca lançada ao vento. E a terceira parte nos diz, sem manipulação emocional. Esta foi a maneira como Noemi reagiu. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Isto é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Vejam, em Rute capítulo 1, versículos 5 ao 6, vemos Deus honrando a fé de Noemi, dando-lhe esperança, pois ela soube que Deus visitara Belém, veio em auxílio, diz algumas versões, que também significa Deus visitou o seu povo, Deus veio com bênção sobre eles, e a fome havia terminado. Então, Noemi levanta-se e vai a Belém. Um ciclo está se fechando e um outro está começando. E a Noemi está finalizando esse ciclo sem traumas, sem culpar outros por seus problemas, como é comum entre as pessoas que passam por tais situações. Noemi não usa instrumentos de chantagem, de manipulação para que as suas noras o acompanhem, ainda que ela precisasse por ser uma idosa. Ela necessita sim de companhia, mas ela não impõe, ela não usa a tática da manipulação, percebida em pessoas que possuem uma carência afetiva ou dependência emocional doentia, desequilibrada. Noemi compreende aquilo que pelo senso comum conhecemos, que nada forçado ou apertado serve. Isso vale para calçados, roupas e até mesmo para relacionamentos. Pois até o relacionamento do homem com Deus deve ser voluntário e por amor, não é verdade? E no segundo ponto temos a convicção amorosa de Ruth, cuja primeira parte é uma amizade provada e aprovada. Noemi, antes de ir a Belém, libera as suas noras para que fiquem em sua terra natal, Moabe. Uma delas, a Orfa, despede-se de Noemi com um beijo e volta a Moabe, a sua terra, aos seus deuses. Mas Ruth fez completamente diferente. E no livro de apoio dessa lição, o pastor Silas Queiroz nos diz, nas páginas 39 e 40,
Porque Ruth persiste e Orfa desiste. O sentimento e a força moral de Orfa não eram tão intensos quanto os de Ruth. Isso ficou demonstrado na sua decisão após a insistência de Noemi para que ficasse em Moabe. A fé de Orfa era emotiva, porém fraca. E aí diz ele, infelizmente muito se vê disso no cristianismo evangélico atual. Pessoas que se emocionam e choram, mas que são desprovidas de convicção na hora de tomar atitudes ao lado da verdade do evangelho. Ruth, porém, apegou-se a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam, insistindo para que Ruth fizesse o mesmo que a sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. É nesse contexto que Ruth faz uma sublime declaração de amor e companheirismo para com a sua sogra, mas especialmente de fé no Deus de Israel e de união ao povo de Deus. Quando ela diz à sua sogra, conforme Ruth capítulo 1, versículo 16, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Tais palavras podem ser sintetizadas da seguinte forma: onde quer que o futuro nos leve, eu ficarei do seu lado e fiel ao seu Deus. Glórias a Jesus. Segunda parte, a amizade na adversidade. Ela, Ruth, demonstrou companheirismo e comprometimento quando se dispôs a enfrentar qualquer dificuldade ao lado de sua sogra. Há um certo autor que afirma que a amizade, depois da sabedoria, é a mais bela dádiva de Deus aos homens. E ela, a amizade, duplica as alegrias e divide as tristezas. E em um tempo de individualismo, onde muitos se eximem da solidariedade e vivem egoisticamente, visando apenas a si próprio, esta história de Ruth e Noemi se torna útil de um bom exemplo de relacionamento. Elas tinham idades diferentes, origens diferentes. Eram uma sogra e uma nora. Provavelmente elas tiveram tantas oportunidades para a atenção quanto para a ternura, e ainda assim estavam ligadas uma à outra. Vemos nessas mulheres uma amizade verdadeira, de entrega. Noemi estava disposta a deixar Ruth retornar para a sua terra e sua família, mas Ruth estava disposta a deixar sua terra e sua família para acompanhar a sua sogra indo para Israel. E como bem sabemos, tudo isso por causa do forte laço da fé e de um amor muito profundo incutido por Deus no coração de Ruth e Noemi. E o amor, conforme está destacado nesse quadro do lado direito, é a maior de todas as virtudes. Amor é a palavra-chave dessa lição. Ele é o sentimento que faz alguém gostar de algo ou alguém, que leva uma pessoa até a capacidade de demonstrar, de desejar o bem do outro. E hoje, meus irmãos, lamentavelmente, o amor no imaginário social parece adequar-se ao conceito de amor platônico, um amor em nível teórico, inatingível. Um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, em sua obra Amor Líquido, comprova que as relações humanas hoje são descartáveis, são quentes no mundo virtual, mas frias no mundo real. E é claro para nós, meus irmãos, que o amor humano não basta em si mesmo, não é suficiente. Há quem afirme que o homem não é amor. Ele possui a capacidade de amar,
porque recebeu de Deus esta dádiva. Deus é a fonte do verdadeiro amor. O ágape, tal termo grego, aparece no Novo Testamento cerca de 120 vezes, representando o amor divino, como padrão para o relacionamento do cristão. Mas também o amor de Deus por nós é demonstrado pelo verbo grego encontrado no Novo Testamento, philema, cujo correspondente da língua portuguesa é o verbo amar, que aparece, por exemplo, em João capítulo 16, versículo 27. E tal verbo é procedente do termo grego philéu, e philéu é o tipo de amor, de afeto entre amigos. E este amor é virtuoso, envolve a totalidade do ser, é um ato da vontade, da decisão, e ele é regido pelos princípios divinos. Terceira parte, um amor prático. Ruth trabalhou e muito quando chegou em Belém, nos campos de um judeu rico, Boaz. No fim do dia, recolhia tudo e levava para sua sogra. E no final dessa parte, aqui na revista, nos diz: Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. E esta é a regra áurea da Bíblia Sagrada. João 3,16 diz-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que comprovou, dando o seu próprio Filho por nós. E primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, enfatiza que assim como Cristo deu a sua vida por nós, também devemos nos esforçar a fim de darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. E 1 João, capítulo 3, versículo 18, que é citado aqui, recomenda-nos a amar sem fingimento, mas com sinceridade, exercitando-o na prática, pois, como afirmava o célebre teólogo Agostinho de Hipona do século IV, a medida do amor é amar sem medida. Vamos então agora ao ponto 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Primeira parte, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. A atitude de fé de Ruth contrasta com a fraqueza espiritual de Israel na época dos juízes, período em que a fé estava baixa entre o povo de Deus. A atitude de fé de Ruth resultou em bênçãos não apenas para ela, mas para as gerações israelitas vindouras. Outrora uma gentia, pagã, idólatra, pobre, viúva, mas que assumiu uma aliança com a sua sogra Noemi, especialmente uma aliança com Deus de Israel. Baseada em Ruth, capítulo 1, versículo 16, quando ela afirmou: teu Deus é o meu Deus. Por isso que, em Ruth, capítulo 2, versículo 12, Boaz profere uma espécie de palavra profética abençoadora a Ruth, quando disse a ela que você seja recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, se abrigar. E eu chamo a sua atenção para isso, porque isso é interessante. A fé de Ruth a levou às asas do Deus de Israel. E tal termo, asas, conforme esse quadro do lado direito, é procedente esse termo do hebraico, kanaf, que significa borda ou extremidade da vestimenta. E isso representa a proteção e o cuidado de Deus, mas também aponta para a salvação divina. No último livro do Antigo Testamento, do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, há uma promessa que se cumpriu literalmente em Cristo, de que o sol da justiça nasceria, e ele, Deus, traria salvação debaixo de suas asas, debaixo do seu manto ou borda de uma vestimenta. Então, assim como a mulher do fluxo de sangue que exerceu fé e tocou na canaf,
na orla, na borda das vestimentas de Jesus e foi curada. Ruth também, nestas mesmas asas ou bordas, foi abençoada, recompensada por sua fé. Uma fé que inspira é a segunda parte. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Noemi dava testemunho de sua fé. Então, meus irmãos, aprendamos com Noemi de que com as nossas vidas em submissão a Deus, podemos atrair e levar as pessoas a Ele. Assim como Deus usou Lóide, avó de Timóteo, para instruí-lo na fé, como também usou Mônica no século IV, a orar pela conversão de um dos maiores teólogos da cristandade, seu filho, Agostinho de Hipona, também. Assim como Deus usou Susana Wesley no século XVII e XVIII para orar e treinar o seu filho John Wesley para um grande avivamento na Inglaterra, assim também Deus hoje quer usar mulheres novas, idosas, avós, sogra, nora, filhas, esposas, para a sua glória. E na última parte desse terceiro ponto, sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. É importante que o potencial feminino seja reconhecido e floresça sob uma liderança séria, que orientará o trabalho da mulher, evitando assim que ela seja explorada em sua fé. Nós louvamos a Deus por aquelas mulheres, servas de Deus, que compreendem biblicamente os seus papéis e funções no reino de Deus e que vivem ao lado de outros, inclusive de homens, a fim de serem lideradas com o fim de servirem e agradarem a Deus. E, para fecharmos esta lição, basta apenas a nossa conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. Ora, o altruísmo significa o oposto de egoísmo. É a atitude de amor ao próximo, de querer o seu bem. E, com certeza, não há maior bem que podemos desejar e transmitir aos outros do que a salvação em Cristo Jesus. Não é verdade? Neste mundo tão narcisista, como nos afirma esta conclusão, onde há uma tendência à ênfase, à grandiosidade, à superioridade, devemos nós andar na contramão do mundo. E eu finalizo com a frase do pregador do século XIX, Charles Spurgeon: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abre. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.